Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo jóia comigo também, graças a Deus. Eu sem relógio. Pontualmente, 8 horas e 20 minutos. Estamos prontinhos para mais um Evangelizar Informa, seu programa de muita notícia, informação e prestação de serviço do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar gosta. É ou não é? Tamo junto, tá? Lá no Facebook você vai mandando sua mensagem também e vai me contando como é que tá amanhecendo essa terça-feira na sua cidade, que eu já vou contar para vocês como é que tá Curitiba. É sede da Rede Evangelizar de televisão, onde nós, daqui do Paraná, mandamos nosso sinalzão bonito, uma barbaridade, para mais de 1.300 cidades em HD. E mais também para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica. Então vamos para as manchetes, que vai ser destaque no programa de hoje? Nessa câmera aqui do Niterói, ó. Taca-lhe pau! Gasolina cara derruba mais um presidente da Petrobras. Gás mais caro compromete quem vive de salário mínimo. O botijão de 13 quilos compromete quase 9% da renda de uma família assalariada. Imposto sobre compras online. A Receita Federal deu um passo atrás e está pronta para desistir de taxar o comércio eletrônico. E a despedida do padre que ajudou na revisão da Bíblia Sagrada que conhecemos hoje. O Evangelizar Informa desta terça-feira, dia 24 de maio, já está no ar. Olha que essa terça-feira ela amanheceu de um jeito bonito aqui em Curitiba. Que vê essas imagens? Elas foram feitas lá por volta das 6h30 da manhã. Isso aqui, gente, é aquela região ali para quem está chegando na Manuel Ribas, região das Mercês, um pouquinho depois de Santa Felicidade, indo para o centro da cidade. Uma neblina que tava, mais uma neblina. Isso daí era por volta das 6h30 da manhã. Agora eu acredito que não esteja tão fechada assim de cerração. Mas mais cedo estava bem fechado mesmo. Só que o clima não estava tão frio. Uma temperatura na marca ali nos 9 graus, 10 graus, que é a temperatura de agora. Nós estamos marcando 10 graus. Só que a gente já sabe, né? Neblina que baixa é sol que racha. E a previsão do tempo fala que vai fazer sol forte em Curitiba, região metropolitana e essa região leste do estado do Paraná. A previsão é que a máxima ela ultrapasse ali os 20 graus. E essa é outra imagem que nós estamos mostrando para vocês ao vivo. Essa é uma região ali que é do Tarumã, não é isso, gente? É o Tarumã, não é? Tarumã que nós estamos mostrando também. Ó como a cerração ainda está forte em alguns pontos da cidade. Temperatura na marca dos 10 graus, eu repito, hein? Máxima hoje vai ultrapassar os 20 graus. Por isso que não há saúde que aguente, né? É muita variação de clima, de temperatura. Tá louco? Então vamos falar da previsão do tempo pro Brasil inteiro, na agência Clima Tempo no Ar? Taca-lhe pau! A semana passada foi marcada pelo frio no centro e sul do país. Agora o frio já perdeu sua força e o ar seco comanda o tempo em grande parte das regiões. A expectativa é de chuva, especialmente para o norte e para o nordeste. Aliás, a expectativa é de grandes acumulados de chuva, desde o norte do Maranhão até o Rio Grande do Norte e ao longo de toda a faixa leste da região. Tem até alguns modelos de previsão indicando mais de 300 milímetros de chuva na faixa leste do Nordeste. Quanto à temperatura, as máximas da terça-feira chegam aos 24 graus em Porto Alegre, 29 no Rio de Janeiro e 35 graus em Cuiabá. Em Salvador, mesmo com chuva a qualquer hora, a máxima chega aos 30 graus. Outro ponto aqui do sul do país, mostramos Curitiba com 10 graus, agora nós vamos para Santa Catarina, gente. E Florianópolis, bela imagem que a gente está mostrando. E aqui você vê um caboclo aqui, ó. Acho que é um casalzinho já passeando ali, curtindo. Não é casal não, Ricardo, é uma pessoa só. E parece que está bem agasalhado, mas a temperatura está agradável, na marca dos 16 graus. É, com esse amanhecer bonito, né? Como descansa esse tipo de imagem, né, gente? Nossa, dá uma coisa boa, uma lembrança boa de descanso, de férias. Delícia! Daqui a pouco a gente faz mais um giro de informações com essas imagens bonitas ao vivo que a gente mostra para vocês de todo o nosso Brasilzão. Agora nós vamos tratar da segunda-feira política que foi um tendel. Na hora do almoço, o governador do estado de São Paulo, João Dória, falou que não vai ser mais candidato à presidência da República. E essa informação é importante, gente, porque é aquela coisa, as pessoas falam assim, mas o Dória não tem voto. As pesquisas estão mostrando que o Dória não chega nem a 5% de intenção de voto. Só que daí a gente lembra, né? O João Dória é do PSDB. Um partido que tem ali representação governador, tem deputado federal, deputado estadual e prefeito no Brasil inteiro.
Então, assim, é muito cabo eleitoral desse partido para fazer campanha para um candidato a presidente, entendeu? Por isso que esse partido é tão importante. E aí, ontem, no final da noite, já na noite mesmo, veio a notícia de que mais um presidente da Petrobras caiu. Ah, Ricardo, mas isso não tem a ver com política. Ô, louco, gente. Todo dia a gente está falando do aumento do preço do combustível. Você acha que o presidente que é candidato à reeleição não vai, ser lenhado por causa disso também? Tudo é política agora em dia. Pode abrir o olho que tudo isso vai ser motivo de política. Mas vamos às informações, que é o que mais importa, né? A Vanessa tem os detalhes sobre essas duas histórias que nós adiantamos aqui para vocês. Bom dia, Vanessa. Tá gostoso hoje, né? 10 graus, agradável. Viu, X, depois do frio que a gente passou na sexta-feira lá em São José dos Pinhais, isso daqui tá quase o Nordeste. Verdade. Tô com a boca rachada até agora daquela ventania que nós tomamos. Verdade. É isso mesmo. E aí? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Brasil. Início de semana movimentado na política nacional, hein? O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira que desistiu da pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Durante um pronunciamento de 12 minutos, agradeceu aos eleitores, disse que o Brasil precisa de uma alternativa ao que chamou de dois extremos e anunciou a desistência. Diz que entende que não é a única escolha da cúpula do PSDB e que aceita esse fato com a cabeça erguida. Dória falou ainda que se retira da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Como determina a lei eleitoral, em março deste ano, Dória renunciou ao governo paulista para se dedicar à campanha, mas os resultados nas pesquisas eleitorais mostravam dificuldade para a candidatura decolar. E dentro do próprio PSDB, não havia união em torno do nome dele. A decisão do tucano foi anunciada um dia antes de a executiva do PSDB se reunir para definir como o partido vai se posicionar na disputa presidencial de outubro. E uma outra notícia, dessa vez que mexe também com a economia. O Ministério de Minas e Energia anunciou em nota oficial ontem à noite a demissão de mais um presidente da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele foi o terceiro presidente da estatal no governo Jair Bolsonaro. Para o lugar de José Mauro Coelho, o governo decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes, no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário de desburocratização. A indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, no qual o governo tem maioria por ser o acionista majoritário da empresa. A causa dessas 3 últimas demissões seria a progressiva elevação do preço dos combustíveis. O preço da gasolina segue nas alturas nos postos do país. A Petrobras está há 73 dias sem reajustar o preço do combustível nas refinarias. Trata-se do maior intervalo sem reajustes em ao menos mais de 2 anos e meio. Os aumentos continuaram a acontecer mesmo sem esse reajuste. Início de semana bem movimentado na política e na economia, viu? E sabe o que me chama a atenção nessa tua notícia, Vanessa? É isso. Estamos há 73 dias sem reajuste no preço da gasolina. E aí o próprio mercado diz o seguinte, que há uma defasagem entre dólar, preço lá fora e o preço aqui de 8%. Ou seja, que a correção deveria ser no mínimo 8%. Gente do céu, nós estamos batendo litro da gasolina quase R$10, R$9. Como é que tem alguém... É isso que não entra na minha cabeça, sabe, Vanessa? Alguém que tenha coragem de chegar e falar, não, mas o preço está defasado, temos que emparelhar o preço. Meu Deus! É triste. E tudo se reflete no nosso dia a dia, não é, Vilches? Claro. Gasolina sobe o transporte, sobe a alimentação. É difícil mesmo. Eu acho que essa teria que ser a política do combustível. Preço baixo para nós, senão não tem razão de ter uma Petrobras pública. Meu Deus do céu. Mas valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Olha, nós continuamos falando dessa economia popular que te interessa, que te afeta no dia a dia. Porque, olha, a Receita Federal tinha um projeto prontinho ali, para mandar lá para a Câmara dos Deputados, prevendo a taxação daquelas compras online que todo mundo faz. Como é que é o nome? AliExpress, qualquer outro, Shopee, o Shein. Nossa, todo mundo é cliente disso. Já tem sua conta, já faz aquelas comprinhas, não é verdade? Afinal de contas, você entra no Instagram, tá lá a promoção. Entra no Facebook, tá a promoção. Então, e aí tinha lá uma proposta de taxação desse tipo de comércio. Só que aí, bom, a Patrícia explica pra gente o que aconteceu. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches. Bom dia a todos. A Receita Federal deu um passo atrás e está pronta para desistir de taxar o comércio eletrônico.
Um comércio específico e que movimenta milhares de brasileiros e milhões de reais. É aquele de compras limitadas a $50 e que tornaram lojas chinesas extremamente populares no Brasil. Afinal, quem é que não procurou uma pechincha no Shopee, no AliExpress e no Shein? Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar sobre o assunto para varejistas brasileiros preocupados com esse tipo de concorrência. Paulo Guedes declarou que a Receita Federal já tinha pronta uma proposta de taxação dessas compras com a apresentação de uma medida provisória. O presidente Bolsonaro foi questionado sobre o assunto e pôs um ponto final na conversa. A tal medida provisória não vai sair do papel e o comércio eletrônico vai ficar do jeito que está. Segundo os comerciantes brasileiros, os chineses estão se aproveitando de uma brecha legal. Aqui prevê imposto zero em transações entre pessoas físicas. Os brasileiros argumentam que essas empresas burlam nossas regras para não pagar imposto e vender mercadorias mais baratas do que as produzidas aqui. Vilches, uma situação bem complicada aí para os comerciantes brasileiros, hein? Eu volto com você. Super. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Mas é curioso, né? Porque é barato, né, gente? Tem coisas que são tão baratas e eu vou falar uma coisa, uma experiência que eu tive. Vi uma baita de uma jaqueta bonita, sabe? Aquela japonona larga que tem ali. Fui lá na AliExpress, fui lá e fiz a compra. Rapaz, a hora que chegou era outro produto. Então, assim, eu que sou das mais antigas, mais tiozão, eu ainda gosto, ainda vou preferir de ir lá na loja, experimentar, ver como é que veste, fazer os ajustes assim na hora. Porque internet, eu sou daqueles caras assim que tenho dificuldade de me adaptar. Pelo menos para roupa e para tênis. A minha experiência para tênis também não foi legal, não. Eu comprei um determinado número que eu tô habituado a comprar, a hora que chega e vem uma forma diferente, um número maior. Também levei azar. As duas compras que eu fiz eu levei azar. Mas acontece. Pessoal que gosta de fazer compra online, é tudo cliente aqui de compra online. Mas vamos lá. Ou quem sabe, onde eu levo sorte aí. Ó, e ainda falando dessa questão de dinheiro, coisa e tal, a gente preocupado com o aumento do preço da gasolina, tem gente preocupado com a taxação da compra online que vai tirar mais dinheiro da gente, mas tem gente, ó, muito numa boa. Se tem. Os tais ultra ricos, gente, aqueles ricos que ficaram ainda mais ricos na pandemia. Teve isso, Ricardo? E como teve? Acompanhe. A pandemia de Covid ampliou a desigualdade social no mundo e fez aumentar o número de bilionários que lucraram nesse período. O levantamento foi feito por uma organização não governamental e serve de argumento para a taxação das chamadas grandes fortunas. Segundo esses dados, 573 novos ultra-ricos surgiram nos últimos 2 anos. Na maioria, acionistas de empresas de tecnologia que negociam ações em bolsa. Mas há também acionistas de empresas de alimentos, um setor que agora retoma sua normalidade, depois de um período de escassez de produção. Os dados mostram que os lucros obtidos por esses ultra-ricos em 2 anos foram equivalentes a 23 anos de trabalho antes da pandemia. Com base nesses dados, aumenta o coro daqueles favoráveis à taxação das grandes fortunas. A sugestão dos idealizadores da pesquisa é taxar em 2% ao ano os milionários e 5% ao ano os bilionários. A ideia é reverter esse imposto em investimentos e apoio às famílias mais pobres. Para deixar bem claro, né, isso é uma proposta de uma ONG, uma ONG internacional, como uma sugestão de política pública para todos os governos. Aqui no Brasil, essa discussão não chegou ainda. Não está nem na ponta da língua dos pré-candidatos a presidente. Deixa eu aproveitar e dar um bom dia aqui para Carla Moreira, que está em Caruaru, curtindo 21 graus e chovendo por lá. A Edith, que está falando que acompanha há pouco tempo o programa, mas está amando o programa. Seja bem-vinda, Edith. Aqui a casa é sua. A Maria de Fátima também com a gente de Caruaru. Olha o pessoal de Caruaru participando aí. A Carla Moreira oferecendo para a gente um cuscuz. Não. Aceita um cuscuz com feijão e queijo? Com café. Cuscuz, feijão e queijo no café da manhã. Ô, louco, Carla, que apetite, hein? Meu Deus do céu. Se eu não tô habituado com isso, não. Maria Rita dando bom dia pra gente também. A Genilda de Duque de Caxias, 16 graus por lá. A Marileia falando, não sou eleitora do Dória, mas fui o primeiro a trazer a vacina pro país. É uma pena o partido não apoiá-lo, mesmo sem ter vencido as prévias. O José Ferreira também tá com a gente. O Iranildo de Maranguape, no Ceará. O Iranildo, um abração, Iranildo. Também a Nelly tá falando, indústrias farmacêuticas ficaram trilionárias.
e bota trilionária nisso. A Maria Santos também está com a gente, não perca o programa. Boa, Maria Santos, obrigado. O seu Altamiro também está com a gente, está falando aqui em Curitiba do Água Verde. Água Verde é um bairro que tem aqui, não está muito longe da gente, né? Passa o Rebouças aqui do centro, já estamos no Água Verde. Um abração pro senhor Altamiro. Tá chovendo não? Tá neblina aí, tá neblina. A Fátima Campos também está com a gente, o Fernando Veras, curtindo 26 graus em Fortaleza, a Maria Helena, a Fátima Campos, a Isabel, a Anete, deixa eu ver, a Raquel Gaspar, a Ivete Guarese, a Alcineide e também a Maria Helena, a Anete, a Ana Paula e a Aparecida Costa. Falei com todo mundo. Agora nós vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho e na volta nós vamos falar como é que foi a despedida daquele padre que estava aqui no Brasil e que é muito importante para todos nós católicos. Afinal de contas, foi ele que ajudou a transcrever, a revisar a Bíblia Sagrada que todos nós conhecemos hoje, como ela é feita, como a gente consegue ler ali. Depois do intervalo a gente conta essa história, tá bom? Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 39 minutos para mostrar para vocês, olha esse amanhecer bonito lá no estado de Pernambuco. Petrolina, gente, ao vivo que nós estamos mostrando e tá bonito por lá mesmo, né? Um céu azul cheio de nuvens que dá aquela escapadinha do sol forte, temperatura alta já, 24 graus nesse momento. Bacana, né? Daqui a pouco vocês me contam, hein, gente, como é que tá o tempo aí na sua cidade, como é que tá o amanhecer aí, tá bom? Agora é o seguinte, nós vamos falar da despedida do padre, que nos ajudou a entender e compreender um pouco melhor as Sagradas Escrituras. Se você tem uma Bíblia, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí na sua casa hoje, ela foi traduzida de vários idiomas e complementados em português para nós, porque esse padre fez esse trabalho. E não foi um trabalho de um dia para o outro, não. 11 anos lendo escrituras em grego, aramaico, latim. Como estudou esse homem? Vamos lá marcar essa despedida dele. O padre Johann Konings estava com 80 anos e precisou ser internado às pressas depois de sofrer um aneurisma cerebral. Ele não resistiu aos procedimentos e morreu no hospital. O padre jesuíta nasceu na Bélgica e estava no Brasil desde 1972. Era professor da Faculdade de Filosofia e Teologia e se tornou membro definitivo da CNBB em 2011. Escreveu e publicou livros, mas se tornou conhecido por ser o autor da tradução e revisão oficial da Bíblia que conhecemos hoje. Esse trabalho envolveu a leitura de manuscritos antigos e textos em aramaico, grego e latim. Levou 11 anos para ser concluído. O padre Johann morava em Belo Horizonte e foi enterrado no cemitério Bosque da Boa Esperança. Estava dando uma olhadinha no currículo dele, só doutorados eram 2, um aqui no Brasil e um na Bélgica. Mestrado ele tinha outro na Alemanha. Falava idioma para dar com pau. Falava, além do aramaico, ele compreendia aramaico, falava também latim e falava aramaico, latim e falava também grego. Alemão, holandês, português, espanhol, inglês. Imagina, anos e anos de estudo e preparação. É isso, né? Essa é a vantagem também desses padres, de como estudam ali a palavra e como passam conhecimento para todos nós, né? Bom que esse deixou todas as obras deles aí e, na medida do possível, a gente vai divulgando também. Agora vamos voltar a falar da nossa economia popular, gente, porque isso é um comparativo bem interessante. Quanto que hoje aquelas famílias que vivem da renda de um salário mínimo, e são muitas famílias brasileiras, essas famílias estão comprometendo quanto dessa renda para comprar o botijão de gás, o básico para aquele dia a dia de uma família, né, gente? A Elu tem as informações para a gente. Bom dia, Elu. Oi, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. E nós voltamos a falar sobre o valor do botijão de gás. O botijão de 13 quilos compromete quase 9% da renda de uma família assalariada. Essa comparação foi feita por uma consultoria com base nas últimas divulgações de preços feitas pela Agência Nacional do Petróleo. Apenas em 2007 é que esse percentual era tão alto. Na época, um botijão se equivalia a exatos 8,69% do salário mínimo. Hoje está em 8,45%.
O governo federal criou medidas para tentar atenuar esse impacto para as famílias mais pobres. Mas o auxílio gás só é pago a cada 2 meses. Ainda assim, cada parcela se equivale ao preço de meio botijão. O Sindicato dos Revendedores de Gás informou que essa alta mudou também o hábito de consumo dos brasileiros mais pobres. Hoje, essas famílias economizam mais e a troca de um botijão acontece, em média, a cada 56 dias. Antes da alta do preço do gás e com os alimentos também mais baratos, essa troca acontecia antes até de 50 dias. Ricardo, voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Agora tem uma baita de uma dica para você que está programando as suas férias de meio do ano. Que tá por pouco, né, Ricardo? Nós estamos em maio, junho, julho. É que eu não sei também como é que vai ficar esse ano as férias escolares por causa da pandemia. Mas, enfim, a dica vai ser passada. Venha junto com a TV Evangelizar e também a Peregrina Brasil, com o padre Rogério de Melo Landri e o diácono Luizinho da missão Passio Domini, conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. 16 dias de viagem e espiritualidade, com imersão na Bíblia, visitando lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura da França e também da Itália. Na lista tem Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, né, que é a gruta onde São Miguel também arcanjo apareceu, tem a cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, que é terra de São Francisco e também Santa Clara, e além de Cássia, que é a cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Também está na lista de passeio a Pádua, onde está Santo Antônio, e também Veneza, para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Depois também Paris, conhecer o Santuário da Medalha Milagrosa, de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e também a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos e peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho, é a nossa missão. Sai quando, Ricardo? Tá na tela para você, dia 27, tá? Dia 27 de julho. Telefone para contato, para saber tudo, quando que sai, certinho, como é que sai. Ah, eu tô no Recife, Ricardo, como é que vai? Vai partir de onde? Vai partir de São Paulo, de Curitiba? Todas essas informações vocês têm nesse telefone aí. E pode mandar mensagem também no Zap. É 011 2942 8332. Repita, 011 2942 8332. Fechou? Fechou. Depois você me conta se você vai fazer esse passeio ou não, porque depois eu cobro as fotos pra gente ver como é que foi, tá bom? Vamos lá para um giro de notícias e informação pelo Brasil, com Informa na Cidade? Taca-lhe pau! Esse vendedor de ovo do Guarujá, no litoral paulista, aplicou um golpe que está cada vez mais comum: enganar o cliente na hora de passar o cartão de compra. O golpista disse que a dúzia de ovos custava R$16, mas na maquininha acrescentou mais R$1.000. Esse alerta serve para todos. Confira o valor e peça o comprovante de compra. Permanece preso em Taubaté o rapaz de 20 anos que tatuou o nome dele no rosto da ex-namorada de 18 anos. Ela tinha rompido a relação com ele, que não aceitou o término de namoro. No fim de semana, ele manteve a moça um dia inteiro com ele e tatuou o rosto dela. Olha o que fiscais da prefeitura encontraram enterrado numa praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É uma geladeira que no momento estava vazia. Mas para os fiscais, isso não foi descaso não, mas sim um jeitinho de esconder mercadorias vendidas de forma irregular. Permanecem em estado grave 3 das 5 crianças atropeladas numa rua de Ceilândia, no Distrito Federal. Elas têm entre 5 e 6 anos. 2 de 10 anos permanecem com quadro estável. O motorista foi preso na hora depois de confirmado que ele estava bêbado. E na delegacia, a polícia descobriu também que o homem de 53 anos não tinha carteira de habilitação. Isso se repete e se repete, né? As nossas leis de trânsito são tão falhas e não há um deputado, um senador que compre, que vista essa camisa e fala, não, vamos de verdade tornar as leis de trânsito mais rígidas. Porque eu ainda acho, gente, não sei se você compartilha da opinião,
Mas inadmissível você ter algumas brechas na lei para fazer com que aquela pessoa flagrada dirigindo embriagada ainda não responda por esse tipo de crime. Olha a palavra que eu usei, tá? Não é infração, crime de trânsito. Meu Deus, quem tira a carteira de habilitação no Brasil hoje tem pelo menos 18 anos. Essa pessoa sabe que não pode confundir as coisas. Essa pessoa sabe quais são as regras de trânsito. É básico numa vida em sociedade. Por isso que eu acredito que as leis deveriam ser muito mais rígidas. É pena de prisão, perda de direito de habilitação, apreensão do veículo, multa pesada. Porque eu acredito que toda segunda-feira é dia da gente noticiar esse tipo de coisa. Tragédias envolvendo em qualquer cidade. O mau motorista, aquele que embriagado, atropela, faz o mal para as pessoas e depois de um tempo responde na justiça e está lá, livre e solto. E qual é a punição que ele tem? Quando tem? Perdeu o direito de dirigir. Quem fiscaliza depois disso daí? Deixa eu fazer um registro aqui importante da dona Aparecida, Aparecido, que está acompanhando o programa junto com a esposa Silvana. Abração pro casal, obrigado pela companhia. A Jusileide tá falando, olha, Caruaru de novo. O pessoal de Caruaru tá acompanhando uma barbaridade, gostei de ver. Beijão, Jusileide. Aquila Wanda tá falando de São João del Rei, Minas Gerais. Cidade bonita, hein? Cidade histórica. Beijão, Wanda, obrigado pelo recadinho. A Jocélia também tá com a gente acompanhando. A Sandra Aparecida. A Maria Helena falando que hoje é dia nacional do café e do milho. Eu vi, Maria Helena. Agora, antes da gente, que estava o Padre Francisco saboreando ali um bolinho de milho, um cafezinho, né? Boa, obrigado pela lembrança. A Rosineide também falando de Assis Chateaubriand, curtindo 13 graus aqui no Paraná. A Regina está falando com a gente dos Estados Unidos. Beijão, Regina. Também a Irislane falando que ama o jornal e a companhia logo cedo. Boa, Irislane, obrigado pelo recadinho, tá? O Claudemir está falando o seguinte, R$110 o preço do gás. Ô, Claudemir, você é da Lapa? Não estou lembrando aqui agora, R$110, mas é o preço aqui de Curitiba, né, gente? 108, não é isso? 108, 109 o botijão de 13 quilos. A Marlene com a gente também, a Marlúcia, falando que ontem choveu no Recife e agora está 24 graus. Também a Jusileide, falou que tá achando excelente o programa. Aí sim, gostei de ver. A Eunides, a Maria Celina, a Maria Juliana, a Claudete. É verdade, Ricardo, e não pode pagar a fiança. A Helenice, a Jô Silva de São Paulo, a Ana Paula de Paulista, Pernambuco, a Eunides e também a Elisete, falando de Cachoeiro do Itapemirim. Me manda um abraço, você equipe, vocês são 1000. Beijão, Elisete. Cachoeiro do Itapemirim não é a cidade do rei, Roberto Carlos? Não é, né? Me ajuda aí. Robertão, Cachoeiro de Itapemirim. Rapaz, que isso. Beijão, Elisete. E também a Zenilda de Campinas. Vamos pro intervalo. Nossa, eu tô falando bastante, mas é que eu não quero deixar ninguém na mão hoje. Ontem eu falei, hoje não. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Na volta a gente tem mais notícias e informações. Combinado? Combinado. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta, faltando 6 minutinhos para as 9 horas da manhã. Ô, Ricardo, o que vocês estão mostrando aí, Ricardo? Bacana esse caminho, esse trevo que está sendo feito aqui, para quem gosta de bater uma perna lá no Paraguaizão e conhecer também as Cataratas do Iguaçu. Para quem sai de Curitiba ou tá vindo de Maringá, esse trevo aqui, é fundamental, é trecho para chegar naquelas bandas. E já que nós mostramos ao vivo aqui, nós vamos contar para vocês como é que tá essa região importante aqui do Paraná para o Brasil inteiro, justamente por causa do Paraguaizão, que tá tudo em obra. Vamos para lá contar essa história, como é que tá isso? Acompanhe. Notícia boa para os paranaenses e a todas as pessoas que trafegam pelo Trevo Cataratas, que fica na cidade de Cascavel, aqui no oeste do Paraná. É que 80% das obras do novo modal rodoviário já foram concluídas. O Trevo é um dos principais gargalos logísticos do país, pois há 4 conexões viárias diferentes. A BR-369, que leva a Maringá, a BR-277, que liga a Guarapuava e Foz do Iguaçu, a PRC-467 em direção a Toledo, e a Avenida Brasil, que é a principal via de acesso a Cascavel. Com isso, o fluxo do trevo é estimado em 45 mil veículos por dia. E essa modernização era esperada há mais de 35 anos e, segundo o DR, a expectativa é que a obra seja entregue ainda esse ano. A concessionária tem até novembro desse ano para terminar.
A gente já atingiu os 80% da execução da obra. A obra ela está transcorrendo de modo satisfatório dentro do cronograma. Então eu acho que a gente entrega até novembro, sim, inclusive com uma expectativa que a concessionária tem de entregar em agosto, mas aí é a expectativa e a gente espera que se consolide, porque o quanto antes terminar, melhor, né? O investimento de 82 milhões de reais dessa obra, vale a gente ressaltar que é proveniente de um acordo de leniência firmado entre a Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal e a Eco Cataratas em 2019. Direto de Cascavel, Murilo Cardoso. O pessoal do oeste do estado do Paraná vai se lembrar do que eu vou falar agora. Mas eu já vi pelo menos três governadores anunciarem aqui projeto de quando vai previsão de entrega, inaugurar a obra que começa, mas obra que não termina. 3 governadores, vou falar aqui, Roberto Requião, o Beto Richa e agora o Ratinho Júnior. 3 governadores já falaram dessas obras. Vai ser entregue. Tô esperando. Mas vamos lá, vamos esperar. Vamos dar um outro pulo agora em outro ponto do estado do Paraná. Borrasópolis. Sabia que lá tem um caminho das Santas Chagas? E sabia que dá para você conhecer de bike? Acompanhe. Pedalar faz bem. Tá aí uma coisa que essa turma não tem dúvida. A prova disso é que ninguém se importou em acordar cedo em pleno domingão para encarar um roteiro cheio de aventura em Borrasópolis, município localizado na região do Vale do Ivaí, ao norte do Paraná. A cidade é uma das contempladas com o roteiro do Pedala Paraná, programa que nasceu com o propósito de incentivar a prática do esporte. Além de incentivar a atividade física, nós também queremos incentivar e fomentar o comércio local. Então é trazer dinheiro para a cidade em determinado momento, que a gente sabe que vai atrair não só o atleta, mas como também de repente vai atrair o turista que gosta de andar de bicicleta e quer conhecer o Paraná de uma forma diferente. A pedalada é também a oportunidade para colocar Borrasópolis na rota do cicloturismo de aventura. Já que se fala tanto em turismo rural, turismo de aventura, e Borrasópolis não está diferente, está indo em encontro a essa nova modalidade, né? Esse turismo que o pessoal está buscando tanto pela saúde, e isso também nos agrega muito valor. Os mais de 160 participantes seguiram rumo ao desafio, todo traçado na zona rural. O caminho levou os ciclistas por paisagens únicas. O percurso de Borrasópolis se torna ainda mais especial porque passa pela Rota das Santas Chagas, inspirada no caminho de Santiago de Compostela. São 5 pontos sinalizados por uma cruz. Cada parada representa uma chaga de Jesus. Em mais de 36 quilômetros, os ciclistas enfrentaram a estrada de chão, o sol e a elevação de quase 750 metros. Condições que ajudam a aumentar o nível de dificuldade da rota de Borrasópolis. Mas o caminho também é gentil e prepara cenários que ajudam a renovar as energias e fazem o esforço valer a pena. É cansativo. Mas vale a pena? Vale super a pena. A paisagem é gratificante, né? A natureza, o verde, tudo valoriza e dá mais disposição para a gente pedalar. Primeira vez que eu estou fazendo esse pedal e a gente deparar com uma paisagem dessa é gratificante, é maravilhoso, deixa o pedal muito mais animado, muito mais gostoso, anima a gente. Deixa eu compartilhar uma outra história importante aqui para vocês, porque o pessoal que não é do Paraná deve ter ouvido o nome da cidade. Borrasópolis deve ter tomado um susto, né? Então deixa a gente explicar. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês aqui que a região do norte do Paraná, que envolve ali Borrasópolis, fica pertinho de Maringá, é uma região bem nova, né? Que foi colonizada de 70 anos para cá, para frente, depois do loteamento de terras que foi feito principalmente pelos ingleses. Essa região de Borrasópolis foi comprada por um gaúcho, que era dono de um banco que depois deu origem ao Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro que comprou as terras e ele que começou a fatiar os lotes, que deram origem ali à cidade. E como é que era o sobrenome dele, que deu origem a Borrasópolis? O nome dele era Francisco José Borrás. Em homenagem a esse primeiro colonizador, Borrás
Zópolis. Por isso que ficou o nome dessa cidade aí. Tá bom? E depois dessa eu posso encerrar muito bem o programa. Posso ou não posso, Padre Pola? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia? Pode, com certeza. Bom dia. Faz tempo que eu não falo com o senhor, faz tempo que nós não fazemos essa passagem de bastão aqui, hein? Verdade, verdade. O que tem hoje no programa com a palavra? Hoje, além de tudo que nós teremos no programa, né, meditação da palavra, palavra do Papa Francisco também, nós teremos uma novidade no programa de hoje, que é a participação do povo de Deus. Então a gente vai, o povo vai ligar e vai participar ao vivo, colocar a intenção e rezar conosco 3 jaculatórias do Terço das Santas Chagas. Então hoje é essa novidade, 2 participações do programa de hoje, onde você vai poder participar, vai poder ligar, participar e colocar a sua intenção e rezar conosco dessas 3 jaculatórias do Terço de Jesus e Santas Chagas. Tá. Ô padre, mata uma curiosidade, não combinei antes com o senhor, então eu tô com medo da pergunta que eu vou fazer, mas vou arriscar. Nós acabamos de dar aqui a notícia de falecimento nesse fim de semana do padre Johann, aquele que foi encarregado, que foi apontado como sendo o último revisor da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos como ela é hoje, aqui no Brasil. Eu queria saber se o senhor, na formação do senhor, o senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente, ou o trabalho que ele fez. Eu queria saber um pouco dessa preparação dos padres brasileiros, se tem alguma ligação com esse padre que faleceu. Não conheço. Eu fiz faculdade na Faculdade de Uniana em Taubaté, com os padres do Sagrado Coração de Jesus. Tive excelentes professores de Sagrada Escritura, inclusive um deles chamava o padre Knobe, que não sei se ele ainda está vivo, porque já tinha uma certa idade quando ele deu aula para a gente sobre cristologia e outras matérias. Mas esse sacerdote eu não conheço. Vou até procurar conhecer melhor, porque com certeza contribuiu muito com a evangelização na igreja aqui no Brasil, né? Cristologia, essa disciplina? Sim, cristologia. Bacana. São várias matérias que nós fazemos na teologia. Pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Cristologia, vai trabalhar mais a missão de Cristo. Antropologia teológica. Escatologia, sobre a segunda vinda de Jesus. São várias matérias. Quando a gente faz a teologia, é uma faculdade, né? Então, história da igreja, entre outras matérias também. Padre do céu, nós precisamos conversar. Porque tem muito conhecimento que o senhor precisa passar. Eu sou um homem curioso para essas coisas, o senhor não tem uma ideia. Só que aqui já estão falando encerra, Ricardo, encerra. Vamos encerrar então, tá bom, padre? E, então, o Verdão já está em 2º lugar no campeonato. Pronto. Estamos chegando. Estava indo tão boa essa conversa, o homem tem que falar de futebol. Mas tá bom, padre. Depois no final do campeonato a gente conversa. Ricardo. Valeu, padre. Então é o seguinte, gente, coladinho agora, vem um programa com a palavra com o padre Pola. Nós do Evangelizar em Forma, nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Uma abençoada terça-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!